pessoal. Eu tenho algo pra dizer pra você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair pra nenhuma missão, pois está na hora do debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um de nossos queridos ouvintes: a cada dia eu fico mais impressionado com o mal que o ser humano pode cometer. As notícias dão conta de pais que matam filhos e vice-versa. As pessoas estão matando por motivos fúteis. Daí eu me pergunto, todos nós somos capazes de cometer o mal, mesmo depois de convertidos? Era a isso que o apóstolo Paulo se referiu na passagem de Romanos 7,15? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando o mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade ou isso acontece desde a fundação do mundo? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? Como ser achado justo diante de Deus? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, é a nossa querida menina da mesa de hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. Muito bem, você destacou a frase: a cada dia fico mais impressionada com o mal que o ser humano pode cometer. Por que destacou essa frase, hein, pastor Elaine? Porque, na verdade, a gente tem vivido dias onde a gente tem a impressão de que isso cada vez está maior, e não é só uma impressão. A Bíblia mesmo diz que nos últimos dias os homens se tornariam egoístas, gananciosos, sem afeto natural, sem afeto pela família, enfim. A Bíblia traz uma relação, por exemplo, no livro de 2 Timóteo 4, das coisas que as pessoas poderiam provocar. A própria Bíblia também diz que, ao final, o amor de muitos, e não é só o amor pela obra, não, o amor das pessoas ia se esfriar. Então a gente tem visto, sim, cada vez mais as pessoas cometendo crimes, fazendo maldade, só que isso tem eu poderia tratar aqui, eu sei que a mesa vai tratar de mais de duas vertentes. O primeiro é uma questão quase que sociocultural. A gente tem hoje uma cultura aonde nós temos a mídia o tempo inteiro, muitas vezes com programas aonde o foco é falar mal das pessoas. Então a questão do que antes as pessoas se assustavam com a fofoca, com a maledicência, com o engano, com a gozação, hoje virou quase que uma mania nacional. Então essa é uma questão muito séria. Você vê que quando isso acontece, você vai perdendo o respeito. Então não se respeita professor, não se respeita pai, não se respeita mãe, não se respeita irmão, não se respeita o chefe, não se respeita as autoridades. E aí esse desrespeito generalizado vai tornando as pessoas muito mais propensas a praticar a maldade. E uma outra questão também é que nesse mundo globalizado como a gente vive, a gente acaba sabendo de muito mais informações, não só daquilo que acontece na casa da gente ou na vizinhança da gente, mas acima de tudo daquilo que acontece no mundo todo. Então a quantidade
de informações que chegam é muito maior e infelizmente basta assistir um noticiário, a gente tem, literalmente, eu falo sem medo de errar aqui, 85 a 90% de coisas ruins acontecendo, e aí quando termina o noticiário você ouve um boa noite e pensa como? Depois de tanta coisa ruim. É muito comum na área da imprensa se afirmar que notícia ruim é que vende. Notícia boa ela não vende, notícia ruim é que vende, isso em termos de mídia ao longo desses anos todos. Quero ouvir a opinião do pastor Fernando Brandão, que é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Obrigado, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes da 93 FM e os demais debatedores aqui conosco, uma alegria estarmos juntos. Obrigado, pastor. Esse mal, pastor, que o nosso ouvinte diz estar impressionado, que de alguma forma nós somos bombardeados, e a palavra é exatamente esse, é um bombardeio. Pastor Elane fez referência à questão da mídia como um todo, o espaço que se dá para as coisas negativas, e de fato elas acontecem, né? Não podemos dizer que elas não acontecem, mas parece que prolifera o número de programas voltados para tratar sobre este assunto, isso tanto na mídia, na grande mídia, como pela internet. Recentemente, não sei se vocês viram aí um vídeo de alguns rapazes sendo presos e um deles agonizando ali, e aí depois se retirou porque é um site especializado em tratar sobre este assunto. Ou seja, isso acontece o tempo inteiro e nós estamos debaixo disso todos os dias. É verdade, o mal hoje é notícia. Aliás, a principal notícia em todos os telejornais, em toda a mídia impressa, em todo o mundo, as principais notícias, elas são o mal. As coisas que estão acontecendo de forma negativa. Então o mal, ele frutifica em todo o planeta Terra. Isso é a história da humanidade. Quando o mal entrou na raiz, na natureza do ser humano, lá em Gênesis 3, o mal passou a habitar no ser humano, e a Bíblia nos ensina que todos pecaram, e o pecado entrou como um vírus na natureza humana e vem sendo transmitido de geração em geração. A criança, ela nasce sem pecado, mas ela traz na sua natureza o vírus, e esse vírus ele vai se manifestar logo logo. Ninguém precisa ensinar outra pessoa a pecar. Então o mal, ele está na natureza humana e ele se manifesta o tempo todo. Então, como nós vivemos numa sociedade que cada vez é mais liberal, os valores da família, as pessoas estão vivendo mais distantes de Deus, mais distantes da palavra de Deus. Vivemos como que uma anarquia em relação aos valores que tem poder de conter esse avanço do mal. Então, assim, é como que se a coisa estivesse desenfreada e todos estão fazendo o que bem querem, o que bem quiser, como diz o profeta Isaías, o que está errado passa a ser certo, e o que está certo passa a estar errado. Então o mal hoje é a principal notícia em todos os lugares. Pastor Marcos Gregório, presidente do Ministério Apacentar, conosco hoje também aqui no nosso debate 93. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O nosso ouvinte continua dizendo: as notícias dão conta de pais que matam filhos e vice-versa, as pessoas estão matando por motivos fúteis. Parece, pastor Marcos, que é uma constatação que o nosso ouvinte faz, que pelo menos até agora os nossos debatedores apontaram para essa linha. Que pensa o senhor? Seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso debate 93. Obrigado, JR, queridos ouvintes, bom dia, prazer estar aqui, e é uma alegria estar com todos esses queridos debatedores. A minha impressão sobre esse texto, ela acompanha a visão dos meus colegas aqui, meus pares aqui na mesa hoje, porque infelizmente já tenho dito infelizmente, tenho hábito, aprendi isso com meu pai, ver jornal, ler jornal. Minha esposa anda me dizendo porque eu pare de ler, porque ela percebe que eu fico um pouco transtornado com as notícias. Uma hora alguém dá uma notícia pela internet, ninguém se averigua a verdade disso ou não, e aí lincham uma pessoa que absolutamente tem nada a ver. Na outra ponta, pessoas são mortas a tiros em comunidades carentes, pessoas somem e ninguém também dá conta. Eu acredito, e aí você talvez seja um pouco mais radical, mas eu penso o seguinte: eu concordo em grau, número e gênero com aquilo que falou o pastor Fernando, concordo com aquilo que disse
a pastora Elaine Cruz, mas eu acredito também que essa degradação da sociedade, ela não discorre apenas da questão do pecado em si. Por quê? Porque se ela fosse apenas uma questão de pecado, nós não teríamos, por exemplo, o Japão como um dos países com menor índice de violência no mundo. Não quer dizer que lá não acontecem crimes bárbaros, mas em relação ao mundo, ao mundo ocidental e o mundo inteiro, eles têm os índices mais baixos. Eu penso que a nossa ouvinte, ela confunde um pouco a coisa quando ela cita um texto que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Romanos, de um outro texto que até foi citado aqui pela pastora Elaine Cruz, quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, e por extensão a igreja. No texto de Coríntios, o que a Bíblia está falando é que toda essa degradação moral, essa falta de amor à vida, se mata por R$20. Outro dia eu fiquei muito revoltado, porque eu estava vendo uma notícia, uma pessoa foi cobrar uma dívida de um irmão mais velho, achou uma menina de 11 anos, um menino de 10, irmãos do mesmo, e ateou fogo na casa, matando os dois. Então se mata por qualquer coisa. Mas, antes de voltar aqui na Bíblia, eu quero dizer o seguinte: eu acredito que essa degradação, ela também passa pelo fato de que a nossa sociedade, além de toda essa questão de pecado, de valores, etc., a gente também tem muita notícia de impunidade, que nada acontece. As pessoas matam, as pessoas somem, os órgãos de segurança do Estado, que deveriam ser órgãos para proteger a situação, a população, a sociedade como um todo, eles acabam também se tornando justiceiros. E isso é como um vírus que vai passando para a sociedade como um todo. Na outra ponta, para que eu possa terminar, eu queria dizer a nosso ouvinte que o apóstolo Paulo está dizendo, no meu entendimento, que não é apenas único, mas via de regra geral, Paulo está falando uma coisa que eu acredito que todo crente precisa compreender. O que? Nós nascemos de novo através do ato da conversão em Cristo Jesus. Por outro lado, a nossa natureza carnal, como a Bíblia diz que ela nunca vai obedecer a Deus, ela continua presente na nossa vida. E se nós não tivermos uma determinação e mais do que isso, uma aliança com o Espírito Santo, a gente vai vivendo um cai e levanta o dia inteiro, todos os dias. E também acredito que o apóstolo Paulo está falando de algo terapêutico. Por que terapêutico? Porque hoje parece-me que não está mais em moda, não está mais em voga se confessar pecados. A gente só chega na igreja, nos cultos, para pedir a bênção. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel, bom dia, bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Qual a sua opinião sobre o assunto, querido? Muito bom dia, JR, bom dia a todos os colegas debatedores. Eu caminho também nessa direção, mas também tenho uma preocupação, porque na realidade o que a gente tem vivido são efeitos. A causa, ela vem lá atrás. A gente pode até dizer que a causa tem lá no Éden. Teologicamente está no Éden, mas eu vou mais além. Começou com a rebelião lá no céu. Certo. Começou com a rebelião lá no céu. A desobediência gerou toda essa consequência. Mas eu tenho ficado muito preocupado, porque o JR, você citou a questão da mídia, e a impressão que eu tenho é que a mídia não quer só nos informar a violência, quer fazer com que nós nos acostumemos com ela. E isso é perigoso, porque a banalização, o pastor Marcos Gregório falou de R$20, eu já vi casos de muito menos valor em espécie, em que a pessoa se tira a vida. Quer dizer, a banalização do bem mais precioso, que é a vida, as pessoas têm tornado como um nada, sem nenhum valor. E isso é muito sério, e nós, como igreja, não podemos nos calar, precisamos ter um posicionamento, eu não sei se radical, mas pelo menos tem que ser uma voz que clama, ainda que seja no deserto. Tem que clamar, a igreja precisa se posicionar. Este ponto em que envolve a mídia, ele se torna muito importante pela força que a mídia tem e pela força que ela exerce. Ela produz um produto que é assistido, e se é assistido é porque existe uma busca, uma demanda, um prazer naquilo ali. Agora, da mesma forma que a gente escuta um testemunho de um cara dizer assim, olha, matei um, aí matei dois, melhorou, entendeu? Aquele negócio que a gente vai esticando,
Da mesma forma, as pessoas, se o assunto não é um assunto muito grave, ele não nos para mais. O que nos para? Um ônibus na Avenida Brasil nos para. Sim. Por quê? Porque nós lembramos do 174, porque o 174 parou. Sim. Mas esse aí não aconteceu nada, que ninguém fala mais. Voltamos os nossos olhos para o assunto que foi pior. Então, essa tendência humana, que o ouvinte aqui está na dúvida, é o seguinte: olha, será que eu sou capaz de cometer a mesma coisa? Sim. Que freio é esse que não há numa pessoa para que ela não faça? Será que eu corro o risco de não ter esse freio? Aliás, foi o seu destaque, não ter esse freio também em mim? Com certeza. A gente precisa lembrar que hoje, o que as nossas crianças estão vendo? Elas estão assistindo isso. Videogame hoje tem mais pontos, quem mais mata. A grande maioria dos videogames de hoje, e até de desenhos infantis, instiga a violência, instiga a briga, instiga a maldade. Então, hoje em dia, se vende muitos bonecos que são do mal e não são do bem. E a criança sabe muito bem distinguir. A verdade é que nós nascemos, né, com essa possibilidade sempre, porque nós nascemos sob esse domínio. Então a natureza humana, ela tem sim essa tendência aí, já foi muito dito aqui, a gente traz aí desde o Éden, desde a desobediência, enfim, desde a queda. A verdade é que já há isso no ser humano. E o que a mídia, o que Satanás tem feito e o que muitas vezes pais têm deixado de cumprir no seu papel? Porque na verdade, se isso é uma coisa que eu já tenho uma semente, a gente está regando. Cada vez que a gente lança um videogame, cada vez que um filme desse entra numa casa, ou se as pessoas têm prazer de ver o outro com a orelha arrebentada, com a perna quebrada, porque gosta mesmo de ver socos e pontapés e morte, o que quer que seja violência, a gente está na realidade regando isso. Então isso está crescendo no ser humano. Nós temos as duas possibilidades. Nós temos em Deus, e quando Paulo fala desse texto, fala que miserável homem que eu sou, porque muitas vezes eu faço aquilo que não quero, mas ele termina esse texto dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Então a gente tem, especialmente depois da conversão, essa possibilidade de escolher. E mesmo quem não é convertido, a partir da educação, a partir do ensino, a partir dos limites da casa, também tem. Só que, infelizmente, o que a sociedade está fazendo? Os pais estão deixando entrar qualquer besteira dentro de casa, os pais não ensinam mais, muitas vezes são eles que promovem a maldade, porque espancamento, morte. Então a gente não tem hoje ensino e a gente não tem pessoas convertidas e que entendam o seguinte: não é milagre não, é decisão diária de escolher o bem e não o mal. E os números, JR, começa a nos impressionar. No Brasil hoje, no último ano, foram mais de 56 mil pessoas assassinadas. Esse número é maior do que toda a guerra do Vietnã. Verdade. Esse número é maior do que o número de assassinatos na Síria, que está em guerra. Esse número é impressionante. 56 mil pessoas, 56 mil e poucas pessoas, eu não tenho um número exato, mas foi mais do que 56 mil. É um número impressionante. Agora, uma outra coisa que eu levanto aqui com os debatedores é a seguinte: nós temos visto o evangelho crescendo no Brasil, mas a violência também continua crescendo. E a violência, ela bate na porta das famílias evangélicas também. E esse é um problema que não está limitado a só um segmento da sociedade. Só para ilustrar o que o senhor está dizendo, um ouvinte nosso ligou agora de Itaboraí, dizendo o seguinte: tem 8 dias que meu irmão foi morto pelo tráfico e não devolveram o corpo para ser enterrado. Já fomos ameaçados para que parássemos de procurar. Ouvindo o debate, eu quero concordar que o que aumenta a violência é a certeza da impunidade, diz uma de nossas ouvintes, cuja casa, né, a violência bateu, como disse o senhor, a morte do irmão, que nem devolveram o corpo para que pudesse ser enterrado. Isso é comum no Brasil inteiro. O Brasil hoje, eu vou usar uma expressão até um pouco forte aqui, o Brasil hoje é terra de ninguém. E os exemplos de impunidade vêm lá de cima. Vem de Brasília e chega em todos os estados, em todos os contextos.
Eu acho que o problema também não é só de segurança. Infelizmente, a gente, até para tratar de educação, nós não somos, acredito, todos especialistas nessa área, muito embora estou fazendo uma pós nessa linha, nessa direção, mas a questão, no caso, não da segurança, mas de educação. Então, a questão não é só a segurança, porque a segurança ela passa pelo crivo da educação. E o que a gente tem percebido é que até dentro da educação a questão tem sido deprimente, porque o ensino não tem sido de qualidade em todos os níveis, desde o fundamental até a área que eu estou fazendo, que é de especialização. São vários problemas sociais. Sim, mas se os irmãos me permitem, eu acredito que a gente tem, assim, dois tipos, no meu entendimento, nós temos dois tipos de violência. A violência que é cometida, como aconteceu agora com a família dessa ouvinte lá de Itaboraí, que levou o seu irmão a óbito, e a violência que ela é, de certa forma, propagada pela democracia em si. Por quê? Porque quando também, e aqui eu não estou dizendo que eu sou contra as pessoas e nem o direito delas, mas eu também acredito que é uma linha muito fina, muito tênue, o meu direito e o direito do outro. Porque também, quando a gente, no meio de toda essa situação que vivemos, a classe dos professores entram em greve, eles também estão cometendo uma violência contra os alunos que não tem absolutamente nada a ver. Concordo que eles têm todo o direito, e até por estarmos num estado de direito, eles têm toda a liberdade de reclamar seus direitos, melhores salários, concordo com tudo isso, mas eu acredito que essas coisas também, elas não vêm sendo pensadas. Por quê? Uma grande maioria desses alunos vem de famílias muito carentes, que elas precisam estar na escola, porque o pai e a mãe, ou só a mãe, na maioria dos casos, passa o dia inteiro trabalhando, e se entra em greve, vai deixar essas crianças dentro de casa sozinha, porque a mãe não tem como parar de trabalhar. Eu tenho vários casos em Nova Iguaçu. A mãe não pode deixar de trabalhar, até porque ela é a única força de trabalho dentro daquela família que traz a subsistência dos seus filhos, ok? Verdade. E aí, quando esses professores entram em greve, essas crianças ficam em casa. E ao ficar em casa, elas ficam expostas ao tráfico, elas ficam expostas a essa questão toda que envolve a violência. Eu termino dizendo assim, me preocupa também no Brasil, e aí eu não quero, eu não quero ampliar o assunto, mas eu preciso citar isso. Num país, né, o pastor Fernando acabou de dizer agora, há cerca de 56 mil pessoas que foram assassinadas no Brasil ano passado. Quando a nossa sociedade quer discutir primeiro casamento entre iguais, quer discutir primeiro aborto, quer discutir primeiro todas essas questões que, ao meu ver, são secundárias, porque o direito da minoria não pode se sobrepor sobre o direito da maioria, até porque essas pessoas, esses grupos, também são atingidos por essa mesma violência, ok? Sim. Aqui se estabelece a falta de valor. Prioridades. A prioridade. A nossa pauta está invertida. Completamente. E a violência, ela vai tomando uma proporção cada vez maior. E aí são vários fatores que contribuem direta e indiretamente para esse caos. Eu acho que o Brasil está chegando num momento assim de caos em relação à violência. Não tem controle. Polícia não controla, exército não controla, a coisa está se impregnando e está virando assim uma anarquia a questão da violência no nosso país. A polícia não controla, não foi também insistir nesse texto, nesse tema, porque a polícia não é preventiva, ela entra para corrigir, aí entra com a violência também, ela entra para reprimir e também não resolve. A questão parte para a educação. Só que educação no estado, na situação que não é prioridade, que não a educação não é prioridade. Isso leva mais do que uma geração para mudar. Eu queria só colocar um elemento, por gentileza, pastora, só colocar um elemento nesse negócio todo. A droga. Isso aí. As drogas hoje no Brasil são um ponto assim chave na questão do combate à violência. Sim. A droga hoje ela tem uma influência na questão da criminalidade muito grande. Está querendo desculpa, aprovar. Estão querendo aprovar. Não, mas aí que vem o negócio. Aí que vem o negócio. Aparece na pauta do Congresso. Reverendo Luiz, pauta do Congresso. Bem lembrado, legalização da maconha. Da maconha. Tão de brincadeira comigo. Eu queria que esse pessoal que está trabalhando aí na bandeira, levantando a bandeira da liberalização da maconha,
maconha, passasse um dia trabalhando com nossa equipe ali na Cracolândia, em São Paulo, como voluntária, para ver o caos. E outro detalhe, nós temos dados lá, levantamento que a gente tem do trabalho que a gente realiza dentro das Cracolândias no Brasil. Normalmente, entre 10 e 15 anos de idade é quando o pessoal começa a usar maconha. Mais de 80% dos usuários de drogas estão nessa faixa etária quando se iniciam nas drogas. E tem tanta bandeira nobre para se defender no Brasil, e agora tem aqueles que têm a bandeira da maconha. A pauta no nosso país está equivocada. Parece haver, ouvindo-os aqui agora e ouvindo as pessoas o tempo inteiro, uma indignação geral quanto a uma série de coisas. Essas aqui apontadas e tantas outras que geram aquele estado do seguinte: a impressão que dá é que está chegando num ponto onde alguma coisa vai mudar, porque a insatisfação, a indignação, a frustração, a tristeza gerou até agora um abandono de discussão. Ou seja, não tem jeito, é uma expressão comumente utilizada. A gente acredita que tem jeito? O quanto o evangelho pode cooperar nisso? O quanto a igreja pode ser parte de um processo de mudança, de transformação social? Falou aqui sobre a questão do aumento do número de evangélicos. Sempre se discute qual o impacto disso na sociedade, o que isso gera, quais são as mudanças. E é claro, queridos companheiros, tem que botar o pé no chão. Muitas coisas mudam quando o evangelho chega, e muda ali perto da nossa igreja, do lado da nossa casa, naquela instituição, naquele trabalho que está sendo feito. E aí a discussão aqui é sempre o seguinte, no ponto de vista mais amplo. Nós estamos discutindo aqui do ponto de vista mais amplo. Em termos de país, o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que está sendo feito para que haja essa mudança. Na perspectiva do nosso ouvinte, essa mudança do país começa nele. Daí ele citar o texto de Romanos 7:15, quando ele diz assim: porque nem sei, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Qual a importância da vida espiritual na mudança da sociedade no Brasil? Já. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa está perguntando o seguinte: você conhece alguém que era considerado por todos aí uma pessoa calma, uma pessoa serena, mas que de uma maneira inesperada para os outros acabou cometendo aí uma maldade daquelas assim que, nossa, não acredito que fulano fez isso? Vamos lá pro sim. 54% dos nossos ouvintes pela internet conhecem um caso assim. É mesmo, né? Exatamente. Por telefone, e aí é minoria, 17%. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui na 93 FM. De vez em quando você assiste uma matéria que trata sobre esse assunto, aparece um vizinho, um colega de escola, né? Diz assim: olha, nunca imaginei que fulano fizesse isso e tal, nunca deu mostras, nunca deu pinta de nada, é sempre uma pessoa tranquila e infelizmente ainda assim acontece. Vamos ouvi-los aqui sobre esse assunto aqui no nosso debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, aqui no debate de hoje o pastor Fernando Brandão, que é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Marcos Gregório, que é presidente do Ministério Apacentar, reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel. Aí entramos, companheiros, no texto de Romanos 7:15, que eu queria ouvi-los também sobre esse assunto. Pastor Marcos trouxe o posicionamento dele. Primeiro, vocês concordam? É isso mesmo? Querem acrescentar algum ponto? Senão nós seguimos adiante. Eu acho que o texto é bem claro, né? Paulo fala da luta do espírito contra a carne, né? Mostrando a tendência pecaminosa do homem, isso é, a tendência a fazer tudo aquilo que é errado, e uma tendência que está dentro da gente e é de todos nós, inclusive daqueles que já são convertidos, e fala da atuação do Espírito Santo, que vai frutificando na gente amor, paz, benignidade, enfim, que vai trazendo esses frutos que vão ajudando a gente a vencer a carne. Então,
é uma luta constante. E ele fala exatamente isso, dessa coisa que é íntima, que é pessoal, que é psicológica, no sentido de que, assim, acontece dentro da consciência humana, acontece dentro da razão humana. Não é só emoção, é razão. E aí, por isso, a importância do que a gente está falando aqui, de analisar a sociedade, mas de analisar lá dentro da gente. Eu acredito, sim, como você disse antes da gente ir pro intervalo, que essa mudança, ela acontece individualmente para começar a acontecer coletivamente. Então, eu acredito, como educadora, como psicóloga, enfim, eu acredito na questão do ensino, eu acredito na questão da formação da personalidade de uma criança, de uma pessoa, eu acredito nessa questão da condução, dos limites, do respeito à hierarquia, coisas que a gente, na sociedade, precisa trabalhar, e se a máquina não está trabalhando, sim, que a gente trabalhe dentro da casa, que a gente trabalhe dentro da família, que a gente trabalhe dentro de uma comunidade, para que a gente possa começar a movimentar isso. Mas começa de dentro, hein? Acho de um valor enorme essa posição do apóstolo Paulo, que ele mostra, primeiro, que, olha, eu sou um ser humano normal. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Eu tenho minhas limitações, exatamente, como qualquer um tem. Que posso errar. Eu tenho conflitos. Eu preciso tomar decisões. E decisões que valorizem a vida. Então, há um conflito em mim. E isso é fantástico. Que está dizendo que não é só para uma pessoa evangélica. Está dizendo que todo ser humano pode fazer uma escolha, e a melhor escolha. Por isso, chamando a atenção dessa pessoa que nos enviou essa informação, esse mal ele vai existir sempre, ou pelo menos até a vinda de Cristo Jesus e todas as coisas serem resolvidas, é o que nós cremos como cristãos, como cristãos, né? Mas é preciso que ele tenha isso, porque a capacidade de decisão ele tem. A capacidade de decisão, Paulo mostra, inclusive, quando ele faz o conflito. Todos têm. Quando ele faz quando ele expõe o conflito, ele diz: eu tenho que tomar uma decisão. Me permita, pastor. Só na sequência, porque o ser humano, ele conheceu o bem e o mal. Sim. Ele tem conhecimento disso. Ele pode optar, e a única forma de conter o mal é com o bem. Isso ele traz isso na sua natureza. Agora, há uma série de fatores que podem influenciar o contexto social, a sua estrutura familiar, a sua educação. Mesmo depois de evangélico. Mesmo depois de evangélico. Porque a forma, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades cristãs, isso necessariamente não significa que a pessoa vai colocar em prática. Ela precisa buscar, e aí o Espírito de Deus, a influência do Espírito Santo na vida dela, e também a influência da palavra de Deus. Aliás, lá em 1 João 2:1 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não cometa erro, para que vocês não errem. Então, o objetivo da palavra é exatamente educar para que não se cometa a falha, não se cometa o erro. Bom, se meus queridos colegas me permitem, pastor Fernando, pastor Elaine e o reverendo Luiz Fernando, eu não vou entrar nesse ponto que vocês estão falando, haja visto que eu concordo em grau, número e gênero. Mas foi citado aqui pelo JR um ponto que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre ele. É óbvio que eu tenho a mais absoluta certeza, convicção e clareza que a igreja de Jesus está na terra para implantar o reino de Deus, para pregar o evangelho, para ganhar almas para o Senhor Jesus, ponto. Mas eu tenho um pouco de reservas ou de ressalvas com essa ideia que muitas das vezes a gente passa, que nós pastores ou que nós evangélicos passamos, colocando sobre os ombros da igreja uma responsabilidade que eu acredito que a igreja não tem. Não, o evangelho chega, vai ter que ter transformação. O evangelho chega e só vai ter transformação se aqueles que foram alcançados pelo evangelho permitirem essa transformação. E esse poder de decisão a igreja não tem. A igreja só tem o poder de pregar o evangelho e, pelo poder do evangelho, ver vidas transformadas a partir do momento que essas vidas, de fato e de verdade, se integram e se relacionam com a vida de Jesus,
alinhados com a palavra de Deus, seguindo o crescimento da sua vida espiritual e por aí vai, os valores da palavra de Deus. Caso contrário, elas vão ouvir a palavra, podem até dizer que receberam o evangelho, mas na sua prática diária não é isso que se mostra. Continuam mortas espiritualmente. Porque essa é uma decisão delas. Agora, pastor Marcos, a verdade é que a igreja é a esperança. Quando Jesus diz que nós somos sal e luz, e a presença da igreja intercedendo, proclamando, sendo exemplo, o testemunho do cristão, a expectativa que a gente tem é que isso influencia positivamente na comunidade. Agora, eu concordo contigo que a última decisão, a última instância é do coração, é a pessoa. Às vezes a gente encontra na Cracolândia aqui, vários exemplos na Cracolândia, lá em São Paulo, aqui no Rio também, gente que cresceu na igreja. Outro dia nós tiramos da Cracolândia de São Paulo um pastor que ele estava há 7 anos na Cracolândia. O cara estava no caos mesmo. E algumas pessoas que cresceram na igreja e que estão lá nas drogas. Ora, elas nunca tomaram de fato uma decisão, nunca deixaram o evangelho influenciar a vida delas. Mas isso que o senhor está colocando. Não, mas aí, pastor, se me permite, eu na verdade, eu concordo com tudo que o senhor falou, eu quero mesmo ampliar mais um negócio. Verdade. Mas a verdade é assim, será que a verdade não, no meu ponto de vista, será que essas pessoas, esse pastor, essas pessoas que cresceram no evangelho, eu fiz capelania de presídio muitos anos e eu encontrei, infelizmente, muita gente nascida e criada, abre aspas, na igreja. Isso aí. Agora, será que essas pessoas não foram para lá, ou não foram levadas até lá? Não obstante o fato da carne, tem o fato que o apóstolo Paulo fala, ou seja, que eu concordo com o reverendo Luiz Fernando, da pessoa que o apóstolo Paulo está reconhecendo a sua fragilidade, porque no reconhecimento da minha fragilidade, eu vou lembrar de Davi, no Salmo 32, quando ele diz, quando eu me calei, meus ossos envelheceram. Ou seja, Paulo está dizendo com toda clareza, olha gente, eu sou cheio do Espírito Santo, eu já ressuscitei até morto, que caiu do 3º andar, ok? Mas eu tenho carne. E essa carne é uma luta diária contra o meu espírito. E aí a gente entra dentro, muitas vezes, de um discurso que, infelizmente, entra em muita igreja, do super crente. Okay. Né? O crente que pode tudo, o crente que pela emoção ele vence tudo, e que e aí eu acho que é falha, eu vou dizer nossa, né? Mas assim, porque a gente deixa de ensinar. Eu acho que falta muito ensino. Okay. Né? Quando Paulo escreve a Tito, ele diz lá no capítulo 2:12, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse presente século, né? Ou nesse presente época. Porque a graça ensina, mas nós precisamos ensinar. Quando eu digo nós, estou dizendo a igreja. Então, não é só um culto emocional, não é só algo do tipo eu frequento a igreja. Precisa ter ensino da casa, da escola dominical, no culto. Precisa se culto de ensino. Porque se não chegar na consciência, ensinar e obedecer. Se não chegar na consciência, aquela pessoa não sabe nem o que obedecer. Exatamente. Ela não conhece ela mesma. E aí ela vai continuar errando. Parece que algumas pessoas confundem a expressão igreja com a instituição. Isso. E aí, quando se espera que a instituição faça, eu cruzo os braços. Porque a instituição tem um líder. Isso aí. Então quem é o meu líder? É o pastor fulano de tal, então estou esperando que ele me diga o que deve ser feito. Então a minha expectativa é a instituição tem uma liderança, eu estou esperando que isso aconteça. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva, que me parece ser a que os irmãos estão colocando aqui, é que o indivíduo, este indivíduo, igreja, ele vai fazer diferença. Isso aí. Bom, aí você tem um princípio bíblico que é o princípio dos frutos. Sim. Pelos frutos conhecereis. Jesus estabelece isso para discernir entre uma coisa e outra coisa. Isso. Entre quem diz uma coisa e vive outra, e entre quem está vivendo exatamente essa coisa. Então essa multiplicação, esse espalhar da igreja, não instituição especificamente, mas dos indivíduos convertidos, transformados, estes transformados vão produzir frutos transformados, ou seja, vão influenciar. Eu roubava, não roubo mais, eu matava, não mato mais. Correto? E eles vão mostrar para os outros que isso é possível. Então aí, esta é a ação que o evangelho vai. É isso? Vai modificar a família, vai modificar a sociedade, vai modificar. Quando nós vivemos numa cultura como a brasileira, que é uma cultura corrompida, corrupção,
está presente em todos os segmentos da nossa sociedade. Às vezes a pessoa se converte e ela, convivendo com essa cultura, ela permanece no mesmo contexto, praticando e fazendo as mesmas coisas e não há mudança. Aí que entra o discipulado, que os companheiros disseram aqui, ou seja, a pessoa tem um impacto, tem um encontro com Cristo, depois ela é ensinada. Vocês estão dizendo isso aqui o tempo inteiro. Seja educação formal ou educação religiosa, ela vai conduzindo o indivíduo. Senão não tem conversão, senão ela não muda a direção da vida dela. Discipulado na igreja dizendo o seguinte: não se pode se chamar nova criatura com velhos hábitos. Ok. Isso aí. Porque não dá para trabalhar, você declarar que é uma nova criatura e continuar com as práticas que você vivia. Verdade. É claro que nós vamos estar suscetíveis a novas situações do mal, do erro, do pecado, mas nós temos que, apesar da crise, nos identificar, nos posicionar e tomar uma posição por ser uma nova criatura. E qual é o caminho? Aí a igreja, isso aí, instituição ou não, aí a igreja é que tem a responsabilidade de conduzir essa pessoa para que ela de fato possa a direção, identificar como nova criatura. A verdade. E um ponto que eu queria lembrar aqui, chamar a atenção para o nosso ouvinte, fazer uma pequena reflexão, colocado pelo JR, o pastor Marcos também já deu uma pincelada nele, é com relação a colocar o foco na instituição e não na pessoa. Sim. Porque no Brasil também os problemas que nós estamos enfrentando nessa nação, o povo sempre olha e culpa uma instituição. Sempre precisa colocar uma instituição. Mas nós somos os responsáveis. Assim, a igreja, nós somos a igreja. Eu acho que nós temos que refletir o meu papel, cada um, o ser humano, cada cidadão, cada cristão. Eu acho até que amanhã vai ser um dia especial pra gente fazer isso. Né? Não sei, tô me antecipando. É sábado, não? Sábado. Pode ser amanhã também, mas começa amanhã. Sábado. Começa amanhã, mas é sábado. Dia, né? Essa proclamação, essa marcha, especial. Tem que fazer. Porque agora, eu não posso. O pastor falou que todo meio social tá corrompido. Eu concordo, mas eu não posso aceitar. A gente não pode aceitar. Nós não podemos aceitar. Não pode se entregar e se acomodar. A igreja tem um papel fundamental. A própria sociedade reconhece ainda como a igreja a única instituição que tem credibilidade na sociedade. Então a igreja tem um papel fundamental, uma responsabilidade muito grande. Aí eu repito, quer institucionalmente falando ou de forma natural como novas criaturas. A gente precisa marcar como voz profética, falar do amor de Deus. Isso. E do ponto de vista social, denunciar as injustiças. É que às vezes a pessoa esquece, ela diz o seguinte: o pastor é isso, os pastores são... um pastor faz, isso a pessoa acha que todos os pastores fazem. Todo mundo no mesmo então, saco. O ouvinte precisa entender que assim como um indivíduo, um membro da igreja faz, as pessoas olham e dizem que toda a igreja faz. Isso aí. Se fizermos o contrário, quer dizer, se impactarmos positivamente, ainda que não tenha a repercussão que se esperava que ela acontecesse, ela vai causando transformações. Quantas pessoas menos conhecidas têm sido altamente usadas pelo nosso Deus e trazido mudanças e transformações. Nós usamos aqui a metáfora da pinguelinha lá do interior e da grande ponte, a ponte estaiada, iluminada, brilhosa, e que às vezes não traz o impacto necessário que está ali. Mas ouçam bem, uma ouvinte de Duque de Caxias dizendo o seguinte: a violência realmente está fora de controle. Pela manhã eu vi um vídeo de uma menina na televisão, vídeo pornográfico, e a menina que aparece no vídeo foi confundida com uma menina da igreja. E ela está sendo discriminada pelos amigos da igreja, e mesmo tendo sido falado sobre a confusão de que ela não é da igreja, não é a tal menina, assim como aconteceu naquele caso terrível recentemente, é que essa menina é de São Paulo, a igreja não está cuidando dela. Foi o que o pastor Marcos disse: não procuram a veracidade, já julgam, e a igreja está indo pelo mesmo caminho. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando. E aí a gente volta a falar que se a igreja enquanto instituição não cuida, você que é igreja e outras pessoas que são igreja que estão vendo, cuidem, né? A gente não pode se isolar e te dizer o seguinte: a responsabilidade não é minha. Que pena que a igreja não está cuidando. Mas se ela está preocupada e se há outras pessoas preocupadas, que a gente cuide, porque a nossa
nossa função. É a nossa função chegar na igreja, olhar para os olhos das pessoas e ver como é que está o olhar, se está triste, se está bom. É a nossa função ajudar a apoiar, enquanto igreja individual, o padrão, não é formando. Isso, o padrão da igreja é Jesus. Sim, gente, ele faria Jesus isso, ele é cuidaria. compaixão e graça. A igreja é compaixão e graça. Sim. Esse negócio de discriminar, não apoiar, não ajudar. Fazer bullying, olha, não é por aí. Está se criando uma celeuma, eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas está se criando uma celeuma porque um pastor de nível nacional deu uma entrevista para uma determinada revista privada, e há um segmento da igreja que quer arrancar a cabeça desse homem. Ele teve uma oportunidade enorme de entrar num canal que ninguém entra. Exatamente. Dá uma entrevista tremenda para que pessoas possam ouvir, e há uns ignorantes que querem tirar. Reverendo, não é novidade. Não é novidade. Quando Jesus teve a oportunidade, foi na casa de Mateus e teve a oportunidade de falar lá, condenaram Jesus. Falaram, como é que ele vai na casa de Mateus, vai na casa de um pecador? Na casa de Zaqueu ele perdeu verdade. Jesus aproveitava bem. Jesus aproveitava bem as oportunidades. De Jesus, para que repetir? Compaixão e graça. Falta de visão. O que eu acredito é que nós, enquanto membros da igreja, precisamos ter maturidade. O grande problema, ou um dos grandes problemas, eu acredito, é que falta, infelizmente, muita gente com maturidade para discernir essas coisas. Sim. A gente também não pode negar, eu tenho esse hábito de dizer, olha, querido, você é bem-vindo aqui, quero lhe informar que nós não somos anjos. Nós todos, inclusive eu, ainda estamos em construção, e o nosso trato aqui é o seguinte: eu me comprometo a te amar como você é, e você se compromete a me amar como eu sou, e assim a gente cresce juntos. A gente precisa entender que conversão é um processo, né? E é um processo em que a gente precisa da gente, a gente precisa da ação do Espírito Santo, e a gente precisa de outras pessoas. O que todo pastor gostaria é que cada membro da igreja entendesse que é uma igreja e agisse como uma igreja. Temos aqui uma constatação do mal que cresce, do amor que esfria. Está na palavra, nós já esperávamos isso, estamos lidando com isso todos os dias. Temos aqui uma constatação de que cada vez mais as coisas vão acontecendo por motivos, como diz o nosso ouvinte aqui, fúteis, porque a questão não é o motivo, mas é a motivação que leva o indivíduo a agir. Vocês apontaram a questão da mudança que o evangelho gera na vida de alguém. E o evangelho muda o sujeito todo. Ele muda de dentro para fora. Coerção, vigilância também muda, mas ela muda o hábito. Para mudar a motivação do hábito e a raiz desse hábito, o evangelho vai lá e muda. Vocês falaram sobre a educação, tanto a educação formal, no sentido da importância que ela tem. O pastor Marcos citou a questão da greve dos professores, e agora a ausência de escola para essas crianças que só tem escola para estar porque os pais não estão em casa. E os problemas que isso geram. Observamos aqui a importância do ensino do evangelho, do discipulado, do ensino do dia a dia, da escola bíblica ou células ou qualquer outra atividade que vá produzir educação, que ensine, que vai moldar não apenas o caráter, personalidade, estilo de vida, mas jeito de falar, o autocontrole e o controle do auto na vida de alguém. E observamos ao final que as mudanças não podem acontecer na expectativa de que a instituição promova mudança, mas que o indivíduo e também a instituição, mas aí tem um indivíduo que não cruza os braços, é quem está no ônibus, é quem está no trem, é quem está no metrô, é quem está na vendinha, é quem está na escola, é quem está no shopping, é quem está na universidade, é quem está em qualquer lugar para que ele faça a diferença. É isso, gente? É isso. Só me permite um detalhe, até falando para nosso ouvinte, para os milhares que estão nos ouvindo, o seguinte: aqui, de uma certa forma, a gente tratou de uma violência mais radical ou mais explícita, mas existem também outras violências. Violência silenciosa. Sendo cometidas através das redes sociais, sendo cometida como essa nossa irmã em Cristo, que foi confundida com uma garota de programa ou de um site pornográfico, e agora estão julgando a pessoa. Violência dentro da própria igreja. Exatamente. Violência através de bullying. Então, há também outros tipos de violência, porque quando eu vou para uma rede social, seja o Face, seja o Twitter, e lá eu vou corroborar com
alguém que está falando mal de outro alguém, que na maioria dos casos eu nem conheço, eu nem convivo, é só porque alguém falou, isso também é violência. Claro, então, sim. muitos na igreja, infelizmente, muitos, Direta como disse o ou apóstolo Paulo, indiretamente. muitos dizendo ser irmãos, Isso aí. têm corrido, têm propagado, através dessas mídias sociais, essa violência que também é nefasta, é absurda. É verdade. A luta é grande e, graças a Deus, existem muitos combatentes. Amém. E você, querido ouvinte, pela graça de Deus, convertido, servo de Deus que vai se alimentar da palavra, vai ser um desses combatentes para vencermos essa guerra, essa batalha que é diária. E tem uma duração que nós não sabemos quanto tempo tem. Já foi dito claramente aqui, pelo menos até a volta de Cristo nós estaremos juntos nessa batalha. Olha, a Copa tá aí, tá chegando e nós queremos uma Copa completamente diferente. Essa é uma campanha da 93 FM que tem destacado diariamente isso. A gente quer uma Copa assim, ó. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Gol contra. Vamos observar aqui esse gol contra, companheiros. Corpo de uma mulher idosa foi velado em cima de uma tábua na cidade de Quixadá, em Fortaleza, no Ceará, devido à falta de condições financeiras da família para comprar um caixão. Maria do Carmo, de 79 anos, morreu no último domingo vítima de câncer. A gente diz aqui, a gente não tinha nem como trazer o corpo do hospital. Imagine bem, pensei até em chamar um mototáxi, conta a filha da vítima, a senhora Nilzete Fernandes da Silva. Nilzete é casada com o servente de pedreiro Antônio Pereira de Souza, o único que trabalha na família. A idosa morava com o casal e 2 netas em uma casa alugada enquanto fazia o tratamento contra o câncer. Nilzete conta que teve de retirar o corpo do hospital e colocar numa rede onde a idosa dormia até que os vizinhos se mobilizaram e conseguiram uma tábua e um véu. A família disse ainda ter procurado ajuda da prefeitura de Quixadá, mas não foram atendidos de imediato. O corpo de Maria do Carmo foi posto em cima da madeira, onde foi velado durante toda a madrugada. Na segunda, a família recebeu um caixão doado pelos secretários da prefeitura de Quixadá. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município fornece caixões a famílias carentes. No entanto, nesse momento, a secretaria aguarda a conclusão do processo de licitação para a compra dos colchões dos caixões, e por esse motivo está sem o produto. Este é um gol contra, companheiros, acontecido em Quixadá, mas está acontecendo por aí, hein? Não é só lá não, hein? Se me permitem, vou empurrar a bola aqui pro pastor Fernando. Infelizmente a gente vem assistindo a centenas de gols contra. Nossa. E essa Copa não é diferente. Num país que gasta entre 25 e 30 bilhões para promover uma Copa, que gasta 700 milhões num estádio para colocar 70 mil pessoas, que constrói 7 estados em estados cujo futebol não é forte, como no Rio de Janeiro. Não é forte não existe. Não existe, melhor, como Rio de Janeiro e São Paulo, que dá 15 bilhões de isenção fiscal para uma entidade bilionária como a FIFA. O que se esperar? Isso é brincadeira. Agora, situações como essa aí, de Quixadá, elas similares se repetem em vários lugares do Brasil. Até aqui no Rio de Janeiro. O ano passado nós tivemos uma situação aqui, no mês de maio do ano passado, nós temos um trabalho voluntário chamado Trans, que os voluntários vão para as ruas trabalhar no cuidado das pessoas, na evangelização, e a gente tira essas pessoas das ruas e levamos para algumas comunidades terapêuticas que nós temos em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro nós fizemos um trabalho em várias localidades, e aqui na Central do Brasil também nós fizemos. E a nossa equipe encontrou um rapaz, um jovem com 19 anos de idade. Ele morava na rua há 8 anos, ele estava vivendo na rua. Um garoto, não vou citar o nome dele aqui, vivendo na rua. Ele estava pesando 40 quilos porque ele estava com tuberculose. Ele não conseguia nem colocar uma colher de comida na boca. Dormia na rua, dormia no chão, comia lixo, usava crack em todo o tempo, roubava as pessoas ali nas proximidades da Central. Esse menino estava ali totalmente entregue à rua, vivendo no lixo. Quando a equipe encontrou esse menino 2 horas da manhã,
Alguém teve que colocar comida na boca dele. Nossa equipe tirou, providenciou médico, providenciou nutricionista, cuidou dele, etc e tal. E o que me deixa indignado, colegas, pastores, JR e demais ouvintes da 93, é o seguinte: esse menino estava vivendo a mais ou menos, a central do Brasil aqui, do Maracanã, dá mais ou menos o quê? Uns 5 quilômetros? Mais ou menos? 5 quilômetros, onde o governo enterrou mais de 2 bilhões para recuperar aqui o Maracanã. Agora, se no nosso país a agenda de prioridade é um estádio para receber os europeus, porque quem vai assistir jogo aqui no Maracanã não é a comunidade lá de Nova Iguaçu, de Caxias, não é o pessoal, quem vai assistir são os europeus. Nós estamos arrumando a cidade para os europeus chegar aqui e achar que a gente é bonitinho, arrumadinho e que nós somos um país bacana. Agora, enquanto investe uma tonelada de dinheiro no Maracanã para receber os europeus, tem um menino vivendo a 5 quilômetros, analfabeto, semi-analfabeto, doente, sem comida, sem moradia, sem nada e também vivendo nas drogas. Há 2 Copas sem receber nada e tudo isso investido por uma Copa só. Uma Copa só. Só dando um detalhe, esse rapaz hoje está com mais de 60 quilos, está cuidado, está estudando, inclusive colocamos uma professora para dar aula de reforço para ele está sendo reintegrado, ressocializado com dignidade, e isso não recebe dinheiro de governo não, só com ofertas dos evangélicos, dos crentes, do povo de Deus. A gente está falando de uma situação que é muito real e verdadeira, e eu tenho uma preocupação muito grande. Vou fazer uma denúncia aqui. Pode botar música de suspense porque é uma denúncia. Não posso aceitar que no momento em que se combate a prostituição infantil e todo tipo de prostituição, se sancione uma lei permitindo o aborto. Eu não posso permitir, não posso admitir. Como igreja, eu tenho que denunciar. A igreja não pode se calar diante de uma situação tão séria, num período como esse de Copa, que os próximos 2 meses serão de uma promiscuidade tamanha. Alguém tem a ideia de sancionar uma lei que permite-se o aborto. Só está se consolidando a desconstrução da família. E aí você pega uma situação dessa aqui, que é real, que uma mulher não tem sequer como ser enterrada, a dignidade humana. Isso é um desrespeito família terrível. Sofrendo, você imagina, pensou na possibilidade de botar no mototáxi. A família, toda uma família, não tem como... Os romanos acreditavam que podiam oprimir o povo e depois davam pão e circo, né? Infelizmente, hoje o nosso povo está oprimido. Os romanos, Maquiavel, enfim. Vem de antes. A verdade é que hoje o nosso povo não tem pão, e o circo que se está se esperando com essa Copa, na realidade, é um circo muito triste, né? Muitas leis sérias vão estar sendo defendidas ou votadas durante esse período do Oba-Oba. Muitas questões vão passar aí, muitas CPIs debaixo do pano, porque o povo vai estar rindo. Eu acho que o povo precisa aprender a pensar, né? A igreja, a gente está falando da igreja aqui, mas eu acho que o brasileiro precisa aprender a pensar, porque gol contra um atrás do outro, tá todo mundo cansado. O grande questão é que o grande problema é que o brasileiro hoje não está aceitando mais só circo. E tomara que a sociedade acorde de uma forma correta, organizada. Acorda, Brasil. Para poder se posicionar. Porque circo daqui a 2 anos palhaçada, a gente tá Mas eu acredito, e aqui eu quero fazer um apelo, e sou responsável pelo que vou dizer, 100%, em grau, número e gênero. A igreja vai ter a oportunidade de marcar um gol nas próximas eleições. E é verdade. E esse gol vai ser contra, porque a igreja não pode se calar, é verdade, ela não pode concordar com isso, ela não pode se abster, mas ela também tem que votar em gente que tenha compromisso com a palavra de Deus e com os princípios de Deus. Eu queria só pedir um minutinho, JR, eu sei que o seu tempo tá passando rápido. É que o meu celular aqui acabou despertando meio-dia, porque nós temos uma grande mobilização, é o Minuto de Oração pelo Brasil. Eu tenho com muita gente no Brasil, nós paramos 1 minuto sempre e oramos todos os dias meio-dia. E você que está nos ouvindo, você pode todo dia, meio-dia, parar 1 minuto e orar pelo nosso Brasil. A gente faz exatamente isso, pastor. Ao meio-dia, ao final aqui, nós todos oramos juntos, é um privilégio muito grande. Todos os dias nós temos abordado a questão do gol contra a propósito da Copa e dessa reflexão, propondo essa reflexão para os nossos amados ouvintes. Esse gol contra, mas também há um golaço e nós queremos reconhecê-lo. Golaço!
E é muito bom quando a gente tem um golaço e tem um artilheiro à mesa, que é o caso do querido pastor Fernando Brandão, que nós queremos reconhecer nessa hora como artilheiro. Durante uma viagem a São Paulo para pregar o evangelho, foi a pé para a igreja, se perdeu ali em São Paulo e acabou caindo na Cracolândia. E ali, por uma ação divina, essas coisas que só Deus faz, só Deus ensina, só Deus nos traz à mente, o senhor trouxe à sua mente a possibilidade de um trabalho especial envolvendo aquelas pessoas acometidas e vitimadas pelo crack, daquilo que é conhecido no país inteiro como Cracolândia. Daí nasceu um projeto extraordinário chamado Cristolândia, para recuperar pessoas viciadas no crack, que hoje este ministério Cristolândia já tem uma repercussão nacional muito grande. Nós já ouvimos várias histórias, eu vi várias histórias aqui mesmo na mesa. Recentemente eu vi uma história que eu fiquei muito impressionado, de uma pessoa que num coral, que ainda tem um coral que exerce um ministério tão especial, um dos recuperados ali, não é nem recuperando, já recuperado pela graça de Deus, cantava ajoelhado porque era tão agradecido pelo milagre de Deus na vida dele, que a única postura que ele encontrou para poder louvar ao Senhor foi essa. Então, nesse dia, nesse golaço, nós queremos reconhecer, e a 93 criou um prêmio especial que vai ser entregue ao senhor agora pelas mãos da querida Marcela Bastos. É um reconhecimento da 93 FM para aqueles que fazem golaços, e o senhor é um artilheiro, e um artilheiro à mesa tem a palavra, pastor. JR, eu fico emocionado, agradeço, mas na verdade esse prêmio não pertence a mim, é para a glória de Deus, mas toda a equipe envolvida com o projeto Cristolândia, toda a equipe que está trabalhando nas ruas do Brasil nesse momento, à noite, durante o dia, todos aqueles que participam sustentando esse projeto, investindo no projeto Cristolândia, e o meu abraço para toda a nossa equipe. E esse prêmio de solidariedade e reconhecimento da 93 FM é um prêmio que nos motiva pelo reconhecimento, nos anima a continuar fazendo a obra do Senhor. E toda a nossa equipe, aproveito para parabenizar toda a equipe da Cristolândia e louvar a Deus pelo trabalho que está sendo feito. Na semana do dia 22 de junho, do dia 22 a 27, porque dia 26 de junho é Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico e ao Consumo de Drogas. Nós teremos uma semana de campanha, de oração, com várias ações, e também lançaremos um documentário da Cristolândia em um dos cinemas aqui do Rio de Janeiro. Teremos várias ações nas ruas, e inclusive esse documentário foi selecionado nos Estados Unidos para participar de um festival. E aquela semana do dia 22 ao dia 27 é uma semana de enfrentamento à dependência química. Eu queria fazer menção de toda a nossa equipe que trabalha. A semana passada eu recebi da equipe lá de Salvador, tinha um homem na rua com a perna cheia que ele quebrou a perna, estava com aqueles ferros, só que ele foi pra rua, aquele enferrujou e apodreceu. A perna dele tinha mais de 3.000 bichos. E a equipe me mandou a foto, me ligou, nossas unidades estavam lotadas, e aí perguntaram pra onde a gente leva, o que a gente faz, a dificuldade com os hospitais e tal. E nesse momento aí a Compaixão e Graça, a equipe se mobiliza e a equipe chega junto, tirou o rapaz das ruas. Eu vi a foto dele outro dia, parecia outra pessoa. Então é essa equipe que merece esse prêmio de solidariedade. Quando o senhor compartilha com toda a equipe, só traz ainda mais representatividade a este prêmio e valoriza ainda mais a sua vida. Que Deus continue a abençoá-lo, fortalecê-lo. É esse tipo de Copa, minha gente. É essa Copa que o brasileiro quer. Tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: JR, eu não consigo entender Deus. Olha só, a minha irmã era uma bênção. Orava, pregava, falava do evangelho e nunca deixou de viver em santidade. Tudo isso até o dia em que ela ficou doente e morreu ainda muito jovem. Só que durante a sua vida, foram inúmeras as vezes que Deus usou pessoas para dizer que ela teria um casamento abençoado e viajaria pelo mundo. Por causa dessas revelações, todos nós acreditávamos que ela ficaria curada. Por que isso aconteceu? Deus muda de ideia? Dizemos que aqueles que têm promessa de Deus não morrem. Mas como explicar o que aconteceu com a minha irmã? E agora, como nossa família pode voltar a acreditar no que Deus diz
É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, reverendo Luiz Fernando de Oliveira. Obrigado, um abraço, meu irmão. JR, obrigado a todos os que estão nos ouvindo, a mesa abençoada, deputado Harold, meu líder nesse movimento, e quero agradecer a esse trabalho que a rádio vem desenvolvendo junto à nossa sociedade. Quero parabenizar esse trabalho brilhante, dinâmico, esse gol contra, esse gol a favor. Acho que isso é uma tendência que precisa ser levada inclusive para as nossas igrejas, trabalhar e incentivar com transparência. Um beijo a Dona Esther, ao Marcos e ao povo da Igreja Metodista em Padre Miguel. Maravilha. Pastora Elane Cruz, a nossa menina da mesa de hoje, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR. Um abraço a todos aqueles que fazem gols a favor, hoje muito bem personalizado aqui pelo pastor Fernando. Um beijo a todos ali do Ministério Fronteira e, claro, a todos os ouvintes aqui do 93. Pastor Fernando Brandão, muito obrigado. Leva um abraço a toda a equipe. Obrigado, JR. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Eu queria mandar um abraço para toda a nossa equipe aqui no Rio de Janeiro, da Cristolândia, que trabalha ali em todo o tempo com alegria, cuidando de pessoas. Parabenizar também a 93 FM, porque a 93 FM é uma rádio que faz golaço e que tem abençoado muitas vidas. Valeu. Um abraço para todos os nossos queridos debatedores aqui. Foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe a vida de todos e os ministérios respectivamente. Amém. Pastor Marcos Gregório, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, foi uma alegria grande poder estar aqui com o pastor Fernando. Parabéns pelo prêmio, parabéns pelo trabalho desenvolvido. A pastora Elaine Cruz, que é uma alegria sempre revê-la, ao querido reverendo Luiz Fernando, e parabéns à equipe, toda a equipe da Rádio 93, que com toda certeza cada dia marca um golaço para a glória de Deus. E a marcha? Bom, chegou a hora. Eu vou aproveitar, vou pegar o gancho aqui nessa ideia maravilhosa do gol contra, tá certo? E vou dizer para você que está nos ouvindo que no próximo sábado, a partir das 14 horas, a gente vai estar se concentrando ali em frente à Central do Brasil. Você tem a oportunidade de marcar um gol contra ou fazer um golaço, ok? Por quê? Porque vai acontecer mais uma edição da Marcha para Jesus. Esse ano nós estamos aguardando, a nossa expectativa, oração e fé é de termos ali 500 mil pessoas, para que no nome de Jesus, assim como já acontece em São Paulo, a gente possa começar a sonhar com a marca de mais de 1 milhão de pessoas na rua, proclamando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor desse estado, dessa cidade, dessa nação. E vai ser para nós uma grande alegria. No final nós vamos ter um encontro ali na Cinelândia, onde nós vamos ter a participação de muita gente de Deus, muita gente abençoada, como a rádio tem anunciado, também com a equipe da 93, e vai ser uma grande bênção. Ali nós vamos ter a palavra de 5 colegas pastores, entre eles o pastor Silas Malafaia, que é o atual presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro. E eu quero convidar você em nome de Jesus e conclamar você, sua igreja, o ministério que você faz parte, você, pastor, que eu sei que tem hábito de ouvir o debate da 93, por favor, em nome de Jesus, essa não é uma causa de uma denominação, não é uma causa de um ministério, essa não é uma causa de um homem, essa é uma causa de todo aquele que professa e confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então eu aguardo você no próximo sábado, depois de amanhã, a partir das 14 horas, ali em frente à Central do Brasil, Marcha para Jesus. Faça esse golaço a favor, não contra. Golaço. Vou pedir ao pastor Marcos para que ore conosco. Nós vamos apresentar a Marcha para Jesus diante de Deus em oração. Vamos apresentar todo esse projeto que o pastor Fernando nos compartilhou conosco e falou inclusive sobre esse momento de oração todos os dias, ao meio-dia, desse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha. Vamos orar pelo tema de hoje, que envolve a vida de todos nós no Brasil e no mundo, e a responsabilidade individual, pessoal e da igreja. Vamos orar também pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias. Cura dos enfermos e consolo dos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai amado e amoroso, nós reconhecemos as nossas limitações
E se não fosse o teu amor e a tua graça, não poderíamos nem mesmo erguer a nossa voz diante do Senhor em oração. Nesse momento nós queremos pedir a tua bênção em favor não apenas da nossa ouvinte, que a sua carta foi fruto do debate de hoje, mas da família também, que o seu irmão veio a óbito e já tem 8 dias, eles não têm nem notícia do corpo. Oramos, meu Deus, porque só o Senhor pode estender a tua mão de graça, fortalecer, levantar, animar e abençoar essas famílias. Te damos graça porque o nosso coração se alegra em ouvir os testemunhos que aqui foram contados pelo trabalho que o pastor Fernando está realizando à frente da Junta Nacional de Missões. Nós glorificamos o teu nome porque, apesar das adversidades, das lutas, das dores, apesar do tempo contrário, a tua igreja na terra, de uma maneira ou de outra, tem se levantado, tem marcado uma posição, tem marcado e feito a diferença. Eu sei que há problemas, mas nós somos falhos e isso não pode nos paralisar. Eu oro também agradecido a Deus pela grande oportunidade que nós vamos ter no próximo sábado. Deus, se a tua mão não for conosco, nós não poderemos nos reunir como irmãos, como igreja, num só propósito e fé. Ó Deus, através da Marcha para Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos que cada um dos cantores, os pregadores, os pastores, as autoridades que ali estarão, ó Deus, sintam de maneira visível o toque da tua mão e da tua presença. Abençoa também, meu Deus, a vida da Aline, que hoje está celebrando mais um ano de vida. Que o Senhor a abençoe cada dia e fortaleça a sua vida e a sua família. Oramos agradecidos desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. FM.